Olá pessoal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Ana Rufo, sou coordenadora da Comissão da Jovem Advocacia aqui da subseção de Mirassol. Essa nossa live a gente utiliza para conhecer os profissionais aqui da subseção e eu gostaria muito de agradecer o Dr. Marcos Galves, que sempre nos apoia. E hoje, logo após aqui a nossa live, às 20 horas, na TS Rádio, junto com a doutora Ariane Maia, nós vamos assistir falando sobre voto, sobre democracia, vai ser muito importante. Boa noite, doutor Sandro, obrigada aqui pela presença, sempre prestigiando as lives da Jovem. E hoje nós vamos bater um papo muito interessante para a confirmação da importância, da nossa carreira de advogado. Nós vamos conversar com o Dr. Michael Giuliani. Não é o Michael Douglas, nem o Michael Jackson. O Dr. Giuliani vai bater um papo aqui com a gente, com a Jovem. A gente vai convidar ele. E eu peço para que as pessoas não saiam, quem não puder assistir agora vai ficar salvo no IGTV para o pessoal assistir depois. Tá bom? Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, doutora Ana Rufo. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Doutor, é uma honra estar batendo um papo aqui com o doutor, conhecê-lo nesse nosso novo pessoalmente, Ultimamente tenho conhecido muitos advogados assim, pessoalmente e virtualmente. Nós estamos aqui para conhecê-lo como profissional, saber da carreira, do seu início, de sua formação e mostrar não só para os jovens advogados, mas para quem já atua há algum tempo, para quem acompanha o nosso trabalho, a importância da nossa profissão. Então, doutor, fique à vontade para ir falando e a gente vai batendo um papo. Ok, doutora, eu que agradeço o convite, é um imenso prazer estar falando com os colegas, não só os novos, mas todos os advogados aí que nos escutam, nos vê, E para dizer que o tema é muito interessante, eu admiro muito o que vocês vêm fazendo, uma tremenda oportunidade para todos, não só para o jovem advogado, mas para todos, dessa carreira tão brilhante que eu amo tanto, que é tão promissora, embora eu escuto alguns colegas falarem, não, advogar, nossa, é difícil, está muito difícil. Olha, gente, advogar é um desafio. E advogar é magnífico. Eu amo advocacia, eu não sei fazer outra coisa a não ser advogar. Eu não saberia fazer outra coisa. Embora eu já estou na contagem aí de aposentadoria, tá? Eu não confesso a minha idade, mas faltam aí 14 anos para me aposentar. Fiz uma programação de aposentadoria, E estamos indo, estamos tocando, graças a Deus. Não que eu vou parar de advogar há 14 anos, mas sim continuei meu ritmo. Certo, doutor. E, doutor, quando da sua formação ainda, quando o doutor escolheu o curso de Direito, teve alguma influência? O doutor já acompanhava? Tinha alguém da família que seguia essa profissão? Está preparada para ouvir, para todos ouvirem? Vocês sempre escutam história, eu acompanho as lives, Olha, eu queria advogar, sempre sonhei advogar. A minha história é totalmente ao contrário. Tá? Eu comecei a prestar engenharia elétrica, fiz teste vocacional, me dava para atividade, que para quem me conhece sabe muito bem que eu sou hiperativo, então não tinha nada a ver com advocacia. E aí eu parti para engenharia elétrica, fiz 2 vestibulares, em Florianópolis, onde foram 4 dias de provas, cuja só fiz 2 dias de provas, os outros 2 dias fui surfar, e fui prestar em Londrina também, e onde era 2 dias de prova lá, no último dia fui pular de bungee jump, enfim, não fazia as provas direito. Tá? Aí minha irmã me desafiou, falou assim, você naquela época, isso eu estou falando em 1997, ainda existia existe o vestibular na faculdade privada, mas ainda tinha uma concorrência naquela época, era 3-1, diferentemente da faculdade pública. Ela me desafiou, falou assim, você não vai passar nem na Unip
nem não vai passar em faculdade nenhuma, tá? Aí eu falei, quer ver? Fui lá e fiz a inscrição, falei, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Ah, vou fazer isso aqui, direito. Vou fazer. Prestei. Passei, aí eu falei, ó, passei, viu? Ah, então por que você não faz? Na verdade, vou começar a fazer esse curso. E nem sabendo o que eu estava fazendo lá. Primeiro ano de faculdade, tá? Não sabia nada. Segundo ano, nada. E graças a Deus, veio 2 anjos na minha vida que me direcionou, que é a doutora Érica Martins e o meu amigo Jacinto, que é auditor fiscal. Falou, Maico, vamos estudar com a gente, vamos formar um grupo de estudo, isso no final do segundo ano. E aí eu falei, eu vou. E eu acabei indo e acabei pegando gosto pelo estudo. Mudei da água para o vinho, tá? Porque eu nunca tinha estudado na minha vida. Aliás, eu fui na escola, eu fui convidado, não fui expulso, eu fui convidado a não fazer a rematrícula, para você ter uma ideia, na escola, né? Uma certa expulsão. E aí, de repente, eu comecei a estudar. Eu comecei a pegar gosto da última carteira, eu pulei para a primeira, os professores se espantaram, eu parei de colar, peguei gosto pela coisa e fui. E fui, graças a Deus. Eu digo que tem anjo na nossa vida. E aí, daquele momento que eu comecei a estudar, eu falei, eu vou advogar. Eu vou começar a advogar. Não começar não, eu vou partir para a advocacia. Eu já tinha foco na minha vida. Tá? Eu vou me formar e vou advogar. E mesmo antes de advogar, de me formar, aliás, eu comecei a fazer serviço, advogar, entre aspas. Olha, Marco, mas você exercia a profissão irregular, não poderia exercer a profissão, não era formado. Pelo contrário. Vão surgindo oportunidades na nossa vida e a gente vai abraçando, tá? Como eu fiz estágio no juizado, eu vi que as pessoas, e não tinha aprendido na faculdade naquela época, tá? Que poderia entrar com ação sem advogado. Aí, como eu era do comércio, meu pai teve autoescola por 40 anos, eu trabalhava com ele ali, eu peguei e fui atrás dos comerciantes. Olha, você tem aí nota promissória, cheque, me passa. Passava nominal e entrava com a ação no meu nome para receber. Tá? E quando não, fazia recursinho de trânsito administrativo. Então eu digo que eu comecei a advogar bem antes de me formar. E com isso foi surgindo, as pessoas começaram a me procurar, e aí teve um problema no loteamento, eu não era formado ainda, e trombei com a doutora Marici, a quem eu sou muito grato também, a Marici Arruda, aqui do nosso escritório, e falei para ela, ó, tá tendo um problema no loteamento, eu vou marcar uma reunião, você não participa comigo, que nós vamos ter que entrar com algumas ações aí. Bom, enfim, fiz a primeira reunião no loteamento, o pessoal lá que estava com problema, tinha 40 pessoas. Eu tive que falar para 40 pessoas sem formação, e eu cutucava a Marici, nós vamos entrar com a ação, e pegamos as 40 ações. Entramos. Isso a Marici, obviamente que ela que fazia ação e assinava, né? E ela chegou vendo isso, essa situação, ela foi lá, montou o escritório, falou, montei um escritório para nós. Isso há 20 anos atrás. E estamos aí até hoje, graças a Deus, tocando. Doutor, então quando o doutor terminou a graduação e passou na OAB, então o doutor já tinha um escritório, né? Já tinha meio que uma sociedade com a doutora Marici. Então, porque muitos jovens advogados, quando não são jovens, você se forma, você pega a carteirinha da OAB, às vezes você não tem o custo, né, para montar um escritório sozinho, ou você não tem uma pessoa que te ajuda. E isso que o doutor está falando, tanto lá no incentivo da faculdade, quanto para trabalhar mesmo, né? Você chamar uma pessoa para trabalhar com você. Isso é muito incentivador, isso é muito quando a pessoa nos abraça profissionalmente, né? Então, o doutor, de certa forma, teve uma ajuda no início. O doutor vê dessa forma? Sim, uma ajuda no sentido de ter montado uma estrutura para trabalhar, né? Mas foi muito difícil, viu? Muito difícil. Eu não, como você perguntou, você tinha alguém na família? Não, de maneira alguma. Eu bati em várias portas aí para fazer estágio. Aliás, eu fiz estágio, sim, com o Dr. Marcos Galves, fui estagiário dele, tá? Fui estagiário do GEC, e aí eu fiz parte da JARE, que é a Junta Administrativa
julgamento de recurso de trânsito, e com isso eu fui aprendendo, fui aprendendo. E graças a Deus, quando nós começamos aqui, abrimos o escritório, como eu tinha muitos contatos, começamos a pegar mensalista. Isso, nossa, foi uma tremenda uma ajuda no começo. Mas falar, foi fácil? Não, não foi fácil. E quem está se formando aí, os colegas que estão nos vendo, tem aluno aí que eu já sei que estou vendo aqui, ó. Um grande abraço para o pessoal de Palmeira do Oeste, o Wallace lá, está fazendo direito, a irmã dele também está fazendo direito. Não foi muito difícil, mas muito difícil. Como toda carreira, tá? Então, eu te pergunto, aliás, você acha que em 5 anos de formação, advogando, você consegue ganhar dinheiro? Não, não consegue. Você tem que ter muita Exatamente. paciência, dedicação e persistência, né? Você tem que entender que é uma profissão que aos poucos você vai plantando, que no boca a boca você vai ganhando seus clientes. Se você trabalhar com dedicação, se você procurar fazer o melhor de si, você vai ter clientes. Então tem que ter uma certa paciência para ver o resultado, né? Exatamente, tá? Em 5 anos, você vai começar a girar, tá? Em 10 anos, nossa, Michael, 10 anos, 10 anos você vai começar a consolidar uma carreira. Então, é persistência, é foco, é determinação, é dedicação, é desafio, é tudo isso, tá? Que tem que ter para você consolidar uma carreira. É fácil montar um escritório, extremamente fácil. Você pega os seus livros de faculdade, vai lá, compra uma escrivaninha, pega o seu computador e pronto, o seu escritório está montado, manda fazer o cartão de visita. Tá? Mas não adianta só isso. Não adianta você pegar e ficar somente atrás de uma cadeira, tá? Atrás, aliás, sentado numa cadeira, atrás de uma mesa. Você tem que prospectar clientes, obviamente respeitando a ética, tá? O código de ética e disciplina, mas tem que correr atrás. Quem não corre atrás, infelizmente, eu escuto, isso aí, que a advocacia, ela vai acabar. Quem vai acabar? Pelo amor de Deus. A advocacia não vai acabar nunca, tá? Tem muito advogado, muita faculdade de direito. Ótimo, ótimo. Quanto mais faculdade, quanto mais advogado, melhor. Eu fico extremamente feliz quando aparece para mim contestar uma ação. Tá? Obviamente que o cliente está extremamente bravo, mas eu estou feliz porque vai vir trabalho para mim. Tá? Isso é fenomenal. Então, falar que vai acabar, não, não vai acabar. Jamais vai acabar a advocacia. Jamais. Tá? Agora, tem que se dedicar. Tem que se dedicar. Tem que acordar cedo e chegar no escritório. Olha, se você não tem prazo, se você não tem o que fazer no escritório, vai prospectar cliente, novos clientes, vai procurar ações. Tá? Aí muitos colegas, o que aquele advogado está fazendo? Nossa, aquele advogado está bem. Aí, por outro lado, não sabe o que ele está fazendo, procura saber o que ele está fazendo. Façam parceria, gente. Façam parceria. Eu tenho 20 anos de advocacia. Eu faço parceria até hoje. Tá? Eu tenho ação em Ubatuba, São Carlos, enfim, estado de São Paulo inteiro e algumas outras ações fora de estado. Por quê? Eu chego no colega, se você não tem segurança em fazer uma ação ou contestar uma ação, chama um colega, um profissional competente, fala assim, olha, vem aqui, você pode me ajudar? Vamos fazer uma parceria. Essa parceria, se você deixar bem claro que você quer aprender, nossa, é o maior prazer, porque essa parceria tem começo, meio e fim. Eu fico super feliz com isso. Quando eu faço parceria com alguém, ele aprende e vai embora, e vai caminhar com as próprias pernas. Isso aí é gratificante demais, demais da conta. Mas, infelizmente, as pessoas não correm atrás, preferem ficar reclamando e se lamentando. Eu acho que já foi o tempo em que o advogado era uma profissão individualista, né? Queria aproveitar aqui para dar boa noite para a doutora Ariane Maia, para a doutora Tereza Caselli, que está aqui acompanhando a gente. E eu acho que hoje o coletivo, você trabalhar com parceria, você procurar fazer os acordos, resolução de conflito, eu acho que tudo enriquece. Às vezes um advogado tem mais facilidade no cível, outro no criminal, vai aparecer um cliente de um assunto que você não tem tanta habilidade, aí você pode procurar alguém para trabalhar.
Só que às vezes eu vejo, isso eu vou falar para o doutor, que é uma experiência minha pessoal. Às vezes eu vejo uma resistência, né? Às vezes a pessoa, ela não quer dividir o cliente, ela não quer, logicamente, depois dividir os frutos, né? O dinheiro. Então a gente precisa mudar um pouco essa cultura da pessoa entender a importância de trabalhar e de montar uma parceria, né? Uma parceria concreta. O doutor, quando montou o escritório com a doutora Marici, o doutor já tinha uma linha de trabalho, uma área de atuação, que o doutor já tinha uma facilidade. O doutor começou pegando um pouco de cada coisa. Como que o doutor preferiu fazer? Quando eu comecei a trabalhar, pegava tudo. Tá? Pegava tudo e aí fazendo parceria e me aprofundando. É outra coisa, tá? Que os advogados devem fazer obrigatoriamente. Tem que se aprofundar, tem que se especializar. Eu fiz praticamente outra faculdade com especialização. Eu fiz primeiro especialização em empresarial, tá? Que é 1 ano e meio. Depois, por que empresarial? Porque eu já comecei a minha maior clientela é ser empresarial. O que eu fiz? Fui me especializar. Tá? Aí depois começou a pintar umas trabalhistas, falei, nossa, chamei alguns colegas, me ajuda aqui, fiz parceria, aí eu falei, não, vamos especializar também nisso. Mais outro 1 ano e meio, especialização na área trabalhista, que é um tremendo desafio, que é um choque para quem está acostumado possível, chegar para fazer uma audiência trabalhista, extremamente diferente. Extremamente diferente. Eu falo que a audiência trabalhista é um rally, é raciocínio rápido, é navegação rápida, tá? E aí às vezes, a pessoa toma um choque, né? Um colega toma um choque, vai lá, vai fazer uma audiência trabalhista, não tem condição. Tá? Então se prepare. Aí começou também a pintar ações previdenciárias, eu falei, nossa, chamei colega, fiz parceria, fiz especialização também, mais 1 ano e meio, ou seja, 4 anos e meio de especializações. Tá? Dá muito mais que o tempo da faculdade, né? Fora diversos cursos que eu fiz, de família, de processo civil, tá? Fiz diversos cursos. Fiz LFG, todo mundo fazendo cursinho de LFG para concurso, eu fiz para atualizar. Eu acho que era o único aluno na época que estava fazendo, que concurso eu prestei? Não estou prestando concurso, eu quero me atualizar. Tá? Eu quero me atualizar, eu já fazia lá, eu estava formado, nossa, eu preciso fazer uma atualização para ver como que, né, as coisas vão mudando, a gente tem que se atualizar. Aliás, a gente tem que ficar antenado sempre, né? Sempre, sempre. A advocacia é uma eterna aprendizagem, não tem como, tá? Um colega fala, não, não adianta, é uma eterna aprendizagem. Sem falar que, a cada pós-graduação, estatisticamente falando, é 15% de aumento no seu rendimento. Então eu não preciso nem falar, né, do restante. Aí o advogado fica acomodado, ainda reclama que não tem dinheiro, que não ganha cliente, mas não faz nada para se especializar. Eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Marcos Galves. Boa noite, Dr. Marcos. Aproveitar as pessoas que estão aqui nos assistindo. Logo mais às 20 horas, na TS Rádio, junto com a doutora Ariane Maia. O Dr. Marcos vai falar sobre a importância da democracia, do voto, né, esse direito que a gente conquistou às duras penas. Então vai falar de direito eleitoral, de política. Então eu convido todo mundo que está aqui assistindo a gente para ir lá às 20 horas. Doutor, e hoje, com toda essa consolidação da sua carreira, passou por todo esse começo de pegando vários tópicos, essa especialização que para a gente, né, só vem a acrescentar na nossa vida acadêmica. O doutor hoje atua mais em qual área? Como que o doutor trabalha hoje? Olha, eu atuo na área empresarial, tá, na trabalhista, no civil bastante, tá? Atuo praticamente em todas as áreas, com exceção da criminal. Não faço. O doutor nunca pegou nem no começo? Não pego. O criminal eu faço na assistência judiciária. Aliás, assistência judiciária eu estou treinando para sair faz uns 5 anos e eu não tenho coragem. Por quê? Eu acho que é uma tremenda de uma aprendizagem lá. E aí eu não quero ficar desatualizado com o penal, eu estou lá fazendo a minha... Aliás, gente, olha só que coisa interessante. A minha primeira nomeação
da penal foi um estupro. A minha segunda foi um sumário de estupro. Nossa. Olha que desafio que foi. E vamos lá, vamos encarar, vamos entrar, vamos... Entendeu? Mas, assim, eu admiro muito quem faz a área, tá? Mas não... essa parte eu realmente acabei me afastando, não só fiz assistência, tá? E estou treinando para sair, mas não saio da assistência judiciária. Antigamente, eu estou te falando, há 20 anos atrás, a assistência dava dinheiro, né? Hoje não dá, mas você tem que estar lá, você tem que estar lá. O cliente lá da assistência, eu tenho caso lá que foi um cliente da assistência meu que trouxe a família inteira, o advogado para a família inteira há mais de 18 anos, e começou com assistência judiciária. Eu aposentei o pai, a mãe, ação de indenização, vários contratos. É uma maravilha, eu acho, assim, fenomenal. Tá? Fenomenal. Assistência dá pouco, meu amigo, você ficar na assistência judiciária por conta de dinheiro, saia. Adoro lidar com o cliente, adoro conversar com o cliente, adoro dar atenção para o cliente. Tá? Eu vejo muitos advogados, muitos colegas aí pecando. Cliente quer atenção. Obviamente que tem cliente que abusa. Tá? Aí você tesoura, tem que saber doutrinar seu cliente. Graças a Deus, eu tenho cliente que está comigo aí há 20 anos. Né? Diferentemente desses que vêm de paraquedas, os demais estão aqui. E não tenho problema com preço, eu falo que eu não tenho concorrência, eu tenho parceiros, eu tenho amigos, advogados, colegas. Eu não tenho problema nenhum com isso. Tá? Nesses 20 anos, dificilmente perdi um cliente por conta de preço. E esses que vêm já fazendo leilão de preço, para mim não me interessa. Ele não está preocupado com o meu trabalho, com a minha prestação de serviço, ele está preocupado com o preço. E para mim, preço, então quem faça menos, vai procurar quem faça menos. Começou a questão de leiloar preço, infelizmente, para mim não dá. E esse dia aconteceu um caso interessante. Vieram me procurar, dei meu preço, tá? E não voltou mais. E nesse dia me procurou novamente, olha, aquele processo, meu pai me mandou fazer com outro advogado, tal. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Tinha um erro grosseiro no processo, que eu falei, olha. Eu falei, não, obviamente, não falo de advogado, não falo mal de colega. Mas eu falei, olha, eu não tenho como, você tem que conversar com ele, né? Infelizmente, você tem que conversar com ele, não é comigo que você tem que conversar. Porque eu fui lá de curioso para ver o processo, viu? Por que ele fez? Fui lá, olhei, falei, meu Deus do céu, na hora que eu olhei. Aí falei, não vou, jamais passar por cima de colega, jamais falar do outro profissional, jamais. Tá? Sempre fazendo uma advocacia limpa, honesta, tá? Transparente com o cliente, não venda ilusão para o cliente. Não façam isso. Eu vejo muito colega aí vendendo ilusão, não venda. Seja transparente com o cliente. Teve caso aqui, eu vi a live do colega lá que escreveu um livro de sucesso, ele falou da TIP, da CIP. Eu entrei com essas ações. Nós entramos com várias ações dessas. O que aconteceu? Deu uma reviravolta no tribunal, o professor julgar tudo improcedente, as ações. E aí, quem não estava com a justiça gratuita, o que aconteceu? Teve que pagar as custas. Condenação em honorário. Tá? E neste caso, aí é onde nós erramos, e todo erro eu levo como acusado, neste caso, nós não alertamos o cliente de que poderia dar o reverso. Tá? E como eram clientes nossos antigos, e deu o reverso, nós não alertamos para esses casos que não estavam com a justiça gratuita, sabe o que eu e a doutora Marici fizemos? Pagamos o honorário. Vocês pagaram os honorários? Pagamos. Porque como você vai falar para o teu cliente que além dele perder, ele ainda tem que desembolsar? Eu falo isso para o cliente. Hoje, na hora que você vai assinar um contrato, seja transparente. Quando o cliente fala assim, essa ação ganha, negativo, não existe ação ganha. Negativo, nem as indenizações, não existe ação ganha. Indenizaçãozinha, tá? Não existe isso, negativo. Mas as ações de risco mais temerária,
seja transparente com o cliente e alerte ele. Olha, nós vamos entrar com essa ação, mas tem um risco de perder. Se perder, você tem que pagar os honorários. Ponto final. Tá? Ponto final. Conversado, tudo ok. É porque às vezes o jovem, quem está iniciando a carreira, que ainda não tem uma carteira de clientes, eu já percebi isso com alguns colegas, procuram tipo um produto para vender, né? Procuram essas ações contra operadoras de telefone ou prestadoras de serviço de energia. Elas procuram um produto que elas veem na internet, muitas vezes notícias ali da internet, e elas falam, nossa, tem uma ação aqui. E começa a oferecer isso para várias pessoas. Só que ela não vai ver os julgados de segunda instância, como está sendo visto isso lá, né, no Superior Tribunal. Às vezes já tem alguma decisão negativa, isso vai reverter. E às vezes no desespero para ter um produto, né, para ter alguma coisa para angariar cliente, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho uma conhecida que ela fez isso, igualzinho o doutor falou. Além de ser improcedente, a pessoa foi condenada nos honorários, ela não teve coragem de falar para o cliente. Ela falou, eu não vou falar para o meu cliente, então ela foi lá e ela pagou os honorários. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Doutor, o doutor estava falando de qualidade de serviço e de... eu acho que assim, nós temos mercado para todos os advogados. Às vezes, como o doutor falou, nossa, estão se formando muitos alunos de direito. Primeiro já tem o filtro da OAB, né? Que algumas pessoas são contra a prova. E não é porque... Aí às vezes eu ouço assim, Ana, você é a favor da prova porque você passou. Não, realmente existe um compromisso, uma seriedade. Então ali já faz um filtro. E o cliente que for até você, ele vai ser seu cliente. Ele vai querer o seu serviço e vai pagar o seu preço. O cliente que vier até mim é o meu cliente. Então, tem cliente para o doutor, tem cliente para mim, tem cliente para todos os perfis de advogado. O que faz a diferença é a preparação, como o doutor mesmo disse, das especializações, de estudar, de fazer pós, de ter um serviço de qualidade para você poder cobrar o preço de acordo com todo esse investimento que o doutor fez, né? Além da faculdade, toda essa pós, tudo isso. Até hoje a gente estuda, né, doutor? Até hoje chega uma ação para nossa mão e a gente vai saber como isso tem que ser feito. Então, esse nosso tempo de estudo e tempo de trabalho tem que ser valorizado. Como que o doutor vê a forma do advogado que está começando agora, dele valorizar o seu trabalho, dele saber cobrar? Como que o doutor vê essa questão? Bom, primeiro, ficar antenado com tudo, tá? As oportunidades surgem para todos os lados, tá? Eu vou te dar um exemplo que tá aí na cara de todo mundo. E para mim não há interesse, né? Porque é muita demanda, não estou me gabando aqui não, gente, mas tem um número excessivo de processo e assim, eu procuro plantar cada vez mais, tá? Lembrando que, comparando que processo é uma plantação, onde você tem que plantar diariamente, cuidar daquilo lá. E às vezes vem um vendaval que derruba toda a sua plantação. Ou seja, você trabalhou por nada. E às vezes você colhe. Aí que é a coisa boa, você colhe os frutos daquela plantação. Sempre cuidando do processo. Eu falo que o processo é igual filho. Para quem tem, sabe do que eu estou falando. Tá? Filho, se você não cuidar, o que acontece com ele, doutor? Vai morrer, vão chamar o conselho tutelar e eu vou perder a guarda. Ou seja, vai ficar mal educado. E processo é a mesma coisa, vai ficar mal educado, tá? Falando de oportunidade, é o seguinte, por exemplo, eu ia voltar nesse assunto. Eu estou vendo aqui, na frente do nosso escritório, um grande abraço ao Marquinho, tá? Ao Jacinto, meu anjo da guarda, que eu comentei, ele acabou de entrar na live, e aos demais colegas aí que estão vendo, tá? E vou falar da imagem sim, Marquinho. Vou falar do nosso comportamento. O que eu vejo? Eu vejo uma grande fila atrás do auxílio emergencial. Você já parou para pensar de quantas pessoas têm problema e quantas pessoas, o que vai dar resultado nessas ações? Tá? Ah, Maicon, mas olha, nossa, você acha que eu vou trabalhar num processo para ganhar R$ 900? Bom,
Ah, não gosto de matemática. Faça conta, meu amigo. Faça conta, caríssimo. Tudo bem, que você impetre 200 processos, 300 processos, que desses 300 vai dar resultado em 10%. Nós estamos falando em quantos mil reais? Ó, jogo rápido, pensamento rápido. Tem que ser matemática aqui, ó. Eu adoro matemática, viu? Eu fiz Adoro. direito, doutor. Eu Por fiz isso direito. que eu fiz direito. Eu fiz direito, sim, mas adoro, eu faço todos os cálculos, adoro fazer conta. Ah, na hora que pega uma trabalhista tem que fazer 100, mas precisa de tempo, né? O problema de fazer conta é tempo. Aí, às vezes, está meio assoberbado, tá? Eu adoro, aliás, eu vou fazer uma ressalva aqui, eu adoro matemática, como eu falei anteriormente, que até a faculdade, até o segundo ano de faculdade, eu nunca tinha estudado na vida. Michael, mas como assim? Não, eu nunca tinha estudado. E depois aí do meu amigo, meu anjo da guarda Jacinto e a doutora Érica Martins, que me levaram para o caminho, olha, segue esse caminho aqui, vamos embora, vamos embora. Peguei gosto pelo estudo, peguei gosto pela leitura, tá? Chega ao ponto de chegar na escola, um professor marcou muito para me virar e falar assim, ó, você não serve nem para ser lixeiro. Um professor, se ele falar isso hoje, coitado, coitado do Estado. Mas o professor, não é do Estado, tá? Era a escola particular, a Apoiate, vou falar até o nome dele, porque eu tenho o maior orgulho dele, eu amo esse professor, adoro ele, adoro matemática, e ele me falou isso aí, que não servia nem para ser lixeiro, e aquilo me deu um pum, caramba, esse cara tá falando que eu não sirvo para nada. Não menosprezando o lixeiro, obviamente, né? Mas aquilo lá me deu um baque. Tanto é que eu encontrei com ele, há uns anos atrás, no fórum. Ah, não perdi a oportunidade. Não perdi a oportunidade. Estava indo preparado para uma audiência, cheguei nele, professor, tudo bem? Tá lembrado? Ô, Michael, você tá lembrado do que você falou para mim? Não, o que eu falei para você? Você falou que eu não servia nem para ser lixeiro. Ó, professor, hoje eu sou formado, tá, tem 3 pós-graduação. Ah, nossa, eu te falei isso, falou, me marcou demais. Então, pessoal, o que está começando, ou que está na carreira, que está se lamentando, corram atrás. Tá? As oportunidades estão aí. Hoje vocês têm acesso a todos os processos. Ao invés de ficar vendo o que o colega tem, tá? De patrimônio, falando do colega, vai saber o que ele está fazendo. Mas se você não souber fazer, chama ele para uma parceria. Eu chego até hoje no colega, colega, que ação que você tem aí que está dando um resultado aí? Vamos ver aí. Tá? E assim vai. Eu vou sempre prospectando novas ações, novos clientes. Graças a Deus, meus clientes têm uma carteira de clientela fiel. Isso é prazeroso demais. É muito gostoso um cliente fiel, que ele não está preocupado, ele não vai procurar outro colega. Ele fica ali com você, porque você fidelizou ele. E eu atendo, doutora Ana, cliente desde do caseiro, do carrinheiro, tá? Até, eu tenho clientes que, assim, milionário, patrimônio que ultrapassa 100 milhões de reais. Nossa, Michael, e eu atendo os dois. Sabe qual que é a diferença de um e de outro? Nenhuma. Nenhuma diferença. Com exceção. O que tem mais dinheiro tem mais problema. Mas o outro também tem problema. Entendeu? Não faça diferença disso. E quem está começando, quer enxergar, olha, nossa, estou vendo, quero cobrar ações, quero ganhar honorários vultuosos, milionários. Não caia nessa, não vai começar nisso não. Tem que começar pegando moeda, tem que encarar, tem que trabalhar muito mesmo, tá? Nossa, nós temos todo o tempo livre, né? Quem me acompanha na rede social, nossa, Michael, você viaja demais. Olha, pessoal, eu já ralei e ralo muito, não paro de ralar. Vou diminuir meu ritmo, como eu venho falar, mas parar de trabalhar jamais, tá? Eu chego cedo no escritório, agora não, por conta da pandemia, está sendo um privilégio ficar com a minha família, tudo, né? Não fiz home office, Deus me livre, trabalhei 15 dias em casa, quase fiquei louco, vim para o escritório. Eu, o Dr. Marcos, viemos para o escritório. Obviamente nós não estávamos atendendo, mas cada um dentro da sua sala e trabalhando. Tá? E quando esses 15 dias, o que eu fiz? Pegava, ligava para cliente, você está sabendo da MP? Empresário, está pagando, você está podendo fazer isso, aquilo, entendeu? Por quê? O cliente vai esquecer de você, doutor?
Você dando essa atenção para ele? Jamais, jamais. Tá? Jamais. E agora, nessa Então, pandemia, para quem tem cliente empresário, que tem questões trabalhistas também, surgiram várias oportunidades, né, de você orientar os clientes, surgiram causas novas também. sim, sim, calma, que o resultado da pandemia vai vir aí. Muita trabalhista, já está vindo, né? Está Já vindo, tá muita vendo. trabalhista, tá? E o que eu vejo hoje nos colegas é o seguinte: entra com a ação, batalha, 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 batalha na ação, tá? E aí pega, tem a condenação em honorário, nossos honorários, tá? E não se atentam. Eu fico indignado com isso. O colega reclama dos honorários, da condenação em honorário, não se atenta. No novo não, já velho Código de Processo Civil, tá? O artigo, salvo engano, é o artigo 85. Tá? Eu bato em cima disso. Pessoal, os juízes estão aplicando errado a forma de honorário. Eu vou dar um exemplo clássico aqui meu, de honorário de condenação de 1.500 e que o embargo ele foi para R$ 24.000. Por quê? Porque tem que aplicar. Os juízes estão aplicando ainda por equidade. O nosso código está aí há 5 anos, indo para 5 anos, o Código de Processo Civil, os juízes estão aplicando ainda por equidade. E os advogados ficam guerreando, ficam falando mal. E não, na hora que chega numa condenação em honorário, não vai lá batalhar, embargos, tá? Apelação, se o juiz não modificou. Eu vejo aquilo lá e eu fico, meu Deus do céu, eu fico encabulado. E aí reclamo. Mas não corre atrás. Não fazem por merecer. Entendeu? Tem que prestar atenção, tem que estar atento, tem que correr atrás. E não é sorte, né, doutor? Às vezes a gente vê, igual o doutor disse, não ficar olhando o que o outro advogado tem, o que o advogado conquistou, como se fosse sorte. Às vezes você vê que o advogado está bem, mas você não sabe da dedicação, você não sabe do que ele abre mão dentro de casa, que às vezes ele não está com a família, do horário que ele chega no escritório, de como ele viaja, que vai para outra cidade procurar cliente. Então, eu acho que a gente tem que se atentar mais para isso. A gente tem que plantar o nosso e não ficar de olho no que o outro conquistou, porque não é sorte. Às vezes as pessoas pensam que é sorte e não é sorte, né? Eu vou definir sorte em 2 palavras: oportunidade com a sabedoria. E eu vejo muito isso. Eu vejo, as pessoas deixam passar. Deixa eu Ai, passar. aquele advogado, olha, bem sucedido. Doutora, tem colega, vou puxar a língua, tem colega que não se dispõe a ver essas lives maravilhosas. Advogados, olha, monstro da advocacia, tá? Cada pegando, sabe, acha que, eu já sei, eu tenho 20 anos de advocacia. Que eu sei, eu estou aprendendo cada vez mais. Tá? Grande abraço, meu amigo Everaldo, procurador federal, muito orgulho desse cara aí, viu? Tá aí nos assistindo. Aliás, eu vou falar isso agora, exatamente isso, tá? Foca no que você vai fazer. Se você quer advogar, foca na advocacia. Se você quer concurso, foca no concurso. Fazer os dois ao mesmo tempo, com raras exceções, como o meu amigo Everaldo, que eu carinhosamente chamo ele de Boni, que ele morava em José Bonifácio, é difícil. É difícil. Com raras exceções, é difícil. Ele é uma exceção porque eu sei, o batalhador, ele é advogando, passou no concurso, tá? Mas o que eu vejo aí é muito colega tentando, eu vou advogar, eu vou estudar para concurso. Olha, se você tiver a oportunidade de estudar para concurso, então estuda. Se você quer isso para sua vida, então estuda para concurso. Se você quer advogar, então advogue, tá? Advogue com afinco, tá? Com amor. É difícil, mas que profissão não é difícil? Aí escuta, mas o cliente hoje te julga, o cliente julga advogado de ladrão, não é? Isso toda profissão, infelizmente, toda profissão tem isso, entendeu? Doutor, além de toda essa... Agora eu vou variar um pouquinho o assunto, né? Nós temos a questão profissional. O doutor falou da assistência judiciária, que como o doutor mesmo disse, né? Antes dava um pouquinho mais de dinheiro, hoje nem tanto. Então hoje a assistência judiciária, ela serve mais como uma
função social do advogado, né? As pessoas carentes que chegam ali, que você atende. Sim. Então, Sim, além eu do não vi. são casos diferentes. É como se existisse um mundo paralelo. A gente tem contato ali com histórias que a gente nunca passou e é tudo muito diferente. Então a gente tem que ter um carinho por eles, atender com muita Sim. seriedade. Eu ainda estou no meu começo de carreira, eu tenho poucos clientes particulares. Me inscrevi na assistência para todas as áreas. Então eu vejo isso, eu estou vendo um mundo e atendendo pessoas e aprendendo muito com ações que eu achava que eu não ia precisar entrar. Então a gente tem a nossa vida profissional, a gente tem a nossa função social. E eu queria que o doutor falasse um pouco sobre a instituição da OAB, que eu percebi no seu currículo que o doutor foi membro da Jovem Advocacia e o doutor também foi coordenador da OAB Vai à Escola, né? Lá atrás, lá no início. Sim, sim. E essa participação do advogado junto com a nossa casa, junto com a nossa subseção, como que foi isso para o doutor e qual foi a experiência? Olha, não tinha atuação igual a vocês, jamais. O nosso era bem morno, né? Embora deram a oportunidade e tal, eu fui na escola uma vez só, tá, apresentando, mas hoje o que vocês estão fazendo não tem comparação alguma, alguma. Teve, nós participamos, fizemos alguns trabalhos, mas nada comparado com o que vocês fazem, tá? Então, de parabéns. E deixa eu só mudar um pouco de assunto, nós vamos chegar, eu quero falar várias coisas, não vai dar tempo, tá? Pessoal que está nos assistindo, os advogados ou que estão fazendo direito, obrigatoriamente, gente, eu preciso indicar esse livro, que a doutora Érica, ela me passou isso em 2012, obrigatoriamente, todos os advogados, ou formando, ou estudantes de direito, têm esse livro. Código da Vida do Saulo Ramos. Eu gostei tanto desse livro, eu li ele emprestado, comprei o livro para emprestar. Então está aqui, tá, pessoal? Saulo Ramos, para quem não sabe, foi o ministro da Justiça da época do Sarney, e isso aqui é uma lição de vida, tá, para os advogados. E para quem quer iniciar a carreira, quem está fazendo aí, tá bom? Questão da imagem, doutor Marcos, vamos falar da imagem, vamos lá. Para quem me conhece, doutor Michael e o Michael. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Se você vai pôr nas minhas redes sociais, você vai ver como eu sou extremamente interativo. Minha mulher, que me apoiou muito, aliás, eu deixo que ela está nos assistindo e amanhã é aniversário dela. Tá? E foi graças a ela também que pegou no meu pé para estudar também, tá bom? Enfim, a imagem do advogado. Facebook, Instagram, tá? Não adianta. Eu tenho clientes seguidores, gente. Então, tem que tomar cuidado com a imagem. Apesar que meus clientes sabem que eu sou interativo, que eu gosto de diversos hobbies, que acho que eu acredito que eu sou o advogado mais radical aqui, viu? Eu já cantei a bola de participar do campeonato de surf no Guarujá umas 3 vezes, não acabei indo, mas ainda vou participar. Vai chegar lá e vai falar, nossa, que advogado maluco esse de Mirassol do Interior vai surfar. Eu amo esse esporte, entendeu? Então, a imagem, Facebook, o cliente vincula. O cliente vincula muito dessa imagem. Tá? Inclusive, eu já tive questão de cliente, pelo amor de Deus, cliente chegando a perguntar, por causa das minhas viagens e tal, segundo as más línguas, eu viajo 37 vezes por ano, mentira. Mas assim que junta a oportunidade, junta meu filho e minha esposa, e a gente viaja mesmo, vamos viajar, vamos acampar. E cliente me perguntando no Facebook, qual é o meu processo? Como se eu não estivesse cuidando do processo dele. Achei o caos aquilo lá. Achei o caos. Aí, obviamente, eu excluí, chamei dele e falei, escuta, você está achando que eu não estou de olho no seu processo? Entendeu? Então, aos que vão começar, tá? Aos que estão aí, cuidado com a imagem. Tá? O advogado é sempre visto aquela imagem séria. Tá? E eu sou sério, extremamente sério, mas no momento que eu estou no escritório. Mas também não deixo de fazer minhas brincadeiras, tal, mas também nada muito, com muita publicidade. Eles querem ver você assim, de certo, tá? E depois vem o Marco lá todo malucão no Facebook, mas ele já sabe quem eu sou.
E Entendeu? acontece o contrário também, né, doutor? Às vezes o doutor já tem a rede social, já tem a comunidade que te acompanha, e você começa a divulgar, você começa a postar que você está no fórum, que você está numa audiência, que você está no escritório, e algumas pessoas que nem sabiam que você é advogado, falam, nossa, ele é advogado, nossa, eu não sabia que ele era advogado. Então eu acho que tem essa relação sua também com as pessoas que acompanham a sua rede social. Doutora Ana, dificilmente alguém não sabe que eu sou advogado. Eu tenho o maior orgulho. Quando eu apresento o documento, sabe, adivinha que documento que eu apresento? A carteirinha. Exatamente. Então, em todos os ambientes que eu estou, sempre eu sou advogado, me apresento como advogado com muito orgulho. Muito orgulho. Tá? Então, é dificilmente isso. Qualquer assunto que eu estou falando, de repente eu saio, eu falo do direito, alguma coisa, eu dou uma escapadinha lá. Aliás, quando eu me formei, eu passei na OAB, como eu falei, eu estava focado em advogar. Eu não tinha carteirinha de OAB, eu tinha uma folha. A OAB mandava uma folha, mas depois mandava a carteirinha. Nossa, eu chegava na audiência com aquela folha assim, ó, colocava, OAB, doutor, mandava a folha. Pá! Apresentava a folha. Tá? E falando nisso, em audiência, eu fiz muita audiência bem no começo da minha carreira. Eu fui contratado por uma massa falista para fazer audiência trabalhista, fiz 180 trabalhistas. Não. Isso eu estou te falando, eu tinha 4, 5 trabalhistas por semana. Tá? Ó, grande abraço aí, meu primo, Tiago Cagliaferro, doutor Tiago. E os demais, eu estou vendo um monte de gente aqui falando, comentando, eu não estou conseguindo ver direito. Ó, manda coraçãozinho, me xinga, gente. Hoje a nossa audiência aqui tá boa. Eu tô até feliz que tem bastante gente acompanhando. Ah, bem bacana. Estou vendo aqui. Exatamente isso, que é preciso isso. Tá? Como eu falei, tem colegas profissionais excelentíssimos tá nessas lives. Eu estou vendo os colegas não compartilhar, não assistir isso. Eu sei que às vezes não, não consegue ver por conta da conteúdo, mas depois vai para o IGTV lá e vai assistir. Eu não tenho nenhuma. Às vezes eu não estou ao vivo aqui, mas eu estou assistindo. Né? Bom, eu acho que mais? Tem a audiência de conciliação. Não, conciliação não, virtual. Maravilha, gente, maravilha. Processo digital. Eu vou contar um negócio para vocês aqui. Ainda sou da era, aí eu vou confessar a minha idade. Ó. Eu sou da era do processo físico ainda, tá? Processo físico. Maravilhoso. Audiência virtual. O que é isso? Eu vou acabar morando na praia. Aliás, eu já tenho só na praia. Eu gosto tanto da praia que eu arrumei lá um parceiro, tem 30 clientes já na praia em Ubatuba. E eu falei com minha esposa. Eu acho que o doutor mora na cidade errada. Não, amo minha cidade. Mas não dá para surfar, não tem onda aqui. Não, a gente faz uma adaptação, tem um surf de lagoa, a gente consegue fazer várias coisas aqui. Né? Ô, doutor, e passando essa situação que a gente está, eu acredito que essa questão da audiência virtual vai continuar. Nossa, sem dúvida alguma. Tem coisa que não volta mais. Tá? Eu estou fazendo a audiência de instrução e julgamento, está dando tudo certo, com testemunha, tudo certinho. A sustentação oral, gente, é um tabu para mim. Era um tabu. Eu faço sustentação oral hoje. E olha só que comodidade. Você não precisa sair do seu escritório. Olha que beleza. É uma maravilha. Você está na segurança do teu escritório. Entendeu? Então isso aí é magnífico. Eu estou vendo um colega aí muito contra a audiência. Mas está dando certo. A audiência virtual está dando certo. É uma realidade. Tá? E advogado tem que se atualizar. Tá? Tem que se atualizar. Não tem jeito. Tanto no questão de informática, como em tudo. A rede social, tem tudo. Tem que se atualizar. As leis têm que em constante atualização. Não fica para trás, fica reclamando, fica se lamentando, fica olhando o outro colega, mas correr atrás mesmo, não vai. Eu acho que nós vamos ter pouco tempo ainda aqui, né? Pessoal, eu quero participação. Ninguém fez nenhuma pergunta, só estão elogiando. Só elogio tem, pergunta não tem. Eu tenho uma pergunta pessoal. Pois sim, pode fazer. Eu estou aqui para ser desafiado. Qual que é o nosso tema? Desafio, não é? Uhum. Estou aqui para ser desafiado. Aliás, a gente é sempre desafiado na nossa carreira.
Doutor, existe a possibilidade de o advogado virar pescador profissional? Toda, toda, toda. Olha o nosso exemplo aí do excelentíssimo Lucas Caligiuri aí, excelente profissional. Olha o colega, fui pescar com ele esses dias, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é isso também, a nossa profissão nos possibilita, desde que você faça, se organize, possibilita esse tempo. Isso é maravilhoso, gente. Tempo, tá? E quando você está trabalhando, você tem que saber quanto custa o seu tempo. Você já calculou isso, doutora Ana Rufo? Né? Então, calcule o seu tempo, tá? Calcule isso. Aprende a calcular o tempo para você ver, para você saber cobrar, para você saber valorizar, e que é muito importante. Eu sei quanto custa o meu tempo trabalhando aqui, e na hora que eu chego, sento, vou atuar num processo, isso está sendo tudo computado. Ó, o doutor Jacinto fez uma pergunta que é parecida com a minha. Dá para pescar e advogar? Com certeza, com certeza. Tempo esses dias, né? Acho que está travando. Tá travando, né? Não, a minha filha me ligando. Ainda pus aqui, mas minha filha tá me ligando. Existe uma diferença Eu quando a também pessoa eu, desilude com a profissão e vai procurar outra coisa, ou se não, quando a pessoa gosta, né, do que faz. Tem como você ser um excelente advogado e você fazer, no caso na pescaria, que às vezes eu também faço com meu marido. Pescaria é um lazer, né? Eu acho que tem hora que o advogado precisa de uma válvula de escape, né? com certeza, advogado necessita de uma válvula de escape. No começo, doutora Ana Rufo, foi muito difícil eu lidar com essa situação, porque advogado, você perguntar para o meu filho, o Arthur, filho, o que advogado faz? Ele já vai te responder, cuidar do problema dos outros. E além do problema dos outros, nós temos nossos problemas. Entendeu? Então, a cabeça, ela gira muito, você sai fora, tá? Eu fiquei madrugadas e madrugadas acordando, pensando, até acontece isso hoje, eu consigo controlar um pouco mais. Mas olha, o que eu tinha que fazer, tal, no outro dia, ou trabalhando até tarde da noite. Hoje eu não faço mais isso, tá, gente? Tá? Mas depois que meu filho nasceu, eu parei com essa questão de ficar me matando de trabalhar até tarde da noite, tá? A gente precisa de E, qualidade de e aí vida, tem que né? ter, essa válvula de escape. E eu, aliás, eu não tenho uma válvula, eu tenho N válvulas de escape, né? Ah, qual que é o seu hobby? Não, eu sou hobbyista, eu tenho vários hobbies, tá? Eu pratico vários esportes, tá? Que é importantíssimo isso. Você cuidar da mente, tá? Porque se aqui não funcionar direito, como que você senta para fazer uma petição? O dia que você está bem, aliás, quando você vai para uma balada, aí serve para os recém-formados ou os que vão se formar aí, ou que vão começar a divulgar, quando você vai para uma balada, eu quero ver você sentar no computador e fazer uma peça bem elaborada. Não tem como. Não tem como. Por isso que precisa de dedicação. Na hora que você está advogando, você precisa de dedicação, porque você não consegue. Se isso aqui não funcionar direito, é terrível. Terrível. Você já não se pegou a fazer uma peça, você travou? Eu não consigo sair daqui. Não consigo. Aí eu pego, eu levanto, vou lá tomar uma água, volto. E graças a Deus, aqui no escritório, nós somos o doutor Fabrício, tá? A doutora Poliana, a doutora Paula. Nós temos aqui que a gente consegue conversar, a gente levanta, e às vezes você está tão assim com a cabeça quente, você não consegue raciocinar direito, você conversa, a gente troca ideia. Nós temos nosso cafezinho aqui, que é só assunto jurídico. Aí troca, aí um vai clareando a mente do outro. Nossa, isso é maravilhoso, maravilhoso. Graças a Deus nós temos um ambiente aqui maravilhoso. Todos os advogados honestos, com princípios, sabe? Advogados transparentes que trabalham, faz aquela advocacia limpa, graças a Deus. E façam isso, façam uma advocacia limpa. Não põe o cliente na sua frente e pensa quanto que ele vai te pagar. Não, vê o problema. O resultado, se você conseguir um resultado, se você for transparente com ele, ao ponto de falar, olha, eu não consigo esse resultado. E às vezes ele quer impor o resultado. Não, senhor. Seja transparente, ó, não consigo, vai acontecer isso, isso, isso e isso no teu processo, tá? Ele vai te pagar. Não fica pensando quanto que você vai ganhar, quanto você vai cobrar. Aliás, cobrar sempre, tá? Cobrar sempre no início. Sentou na cadeira, vamos combinar isso aí, porque eu já passei por cada experiência, doutora, de não, no começo, de não cobrar e depois vai cobrar. Mas eu erro uma vez só, viu? Eu erro uma vez só. Teve uma situação de um cliente, é empresário,
me pegou aqui, era 2 horas da manhã, fomos viajar, fui lá, naquela época o processo era físico, fui fazer a contestação, passei o dia inteiro, fiz a contestação, na hora que eu cheguei aqui, cheguei tarde da noite, 11 horas da noite, meia-noite, aí eu falei, ó, nós precisamos ver isso aí. Ele falou, ó, eu vou te dar um negocinho pra você beber, um esquinho, um gelo. Um gelo? Perfeito. Obrigado, não quero, não preciso. E aí você vai aprendendo com esses erros, né? Na advocacia. Sentou, conversou, combinou, você seja transparente, né? E assim as coisas fluem, naturalmente, tá? Não tem como reclamar. Obviamente que, lógico, eu quero ganhar cada vez mais dinheiro. Ah, lógico, tá? Mas isso não é tão importante. Eu acho que é importante, dinheiro, lógico que é importante, mas não só o dinheiro, e sim consolidar uma carreira. Tá? Consolidar uma carreira, isso é fenomenal. Receber uma ligação igual eu recebi de um advogado de grande escritório me parabenizando por uma ação. Isso é maravilhoso, maravilhoso, porque eu estava abrindo um precedente no Brasil, entendeu? Escutar que um juiz teve que procurar uma sentença nos Estados Unidos, que não tinha nenhuma aqui para ele se basear num processo meu Deus do céu. Isso me dignifica muito, muito, muito São mesmo. conquistas, né, doutor? Chega uma hora que a gente começa a colher, né? E a gente colhe de uma forma muito honrada e muito grata. Doutor, a gente tem 3 minutos. Aqui o Wallace perguntou o que o doutor enxerga hoje como o maior desafio de carreira. E a doutora, não sei se é Thalia, está falando se a persistência do jovem advogado influencia na carteira de clientes. Vocês estão me ouvindo? Travou aqui para mim. Doutor, tá me ouvindo? Tá só eu aqui na live. Alguém pode dizer se a live tá normal? Ixi, o doutor saiu. Ele caiu. Duro, gente, que a gente tem 1 minuto. Eu não sei se eu chamo ele aqui de volta. Porque às vezes se eu chamar ele aqui de volta, não vai ter tempo da gente nem conversar. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu adorei conhecer o Dr. Michael Giuliani, que eu não conhecia pessoalmente. Eu acho que tudo que foi dito aqui é muito válido, é muito construtivo. Doutor, eu vou adicionar aqui o doutor. Temos poucos minutos, mas aí a gente faz pelo menos a nossa despedida, né? Já que vocês estão aqui ainda. Doutor, minutinhos finais para se despedir. Pessoal, agradeço a oportunidade. Tá? Advogue com amor. A profissão tem muito ainda a prosperar. Tá? Não desanime, não desanime. Lute que vale a pena. Tá? Vale muito a pena. É prazeroso advogar. Eu não sei fazer outra coisa na vida a não ser advogar. Então, me ver fazendo outra coisa na vida a não ser advogar. Tá? Um grande abraço a todos, um grande beijo a todos. Espero ter contribuído um pouquinho para incentivar os novos que vêm vindo aí, que estão aí, e os colegas que estão se lamentando. Tá bom? Tá bom, doutor, eu queria agradecer o doutor ter aceitado o convite. Isso daqui é para a gente ver o ser humano, porque a nossa carreira é uma carreira muito linda, mas construída por pessoas, e cada uma construiu essa carreira de uma forma. Então, o nosso projeto é esse, é ver como se desenvolveu e como foi construída a sua carreira que o doutor tem hoje. Então, eu queria agradecer em nome da Comissão da Jovem, agradecer a todos que acompanharam aqui com a gente. Espero uma próxima oportunidade, a gente faça sobre algum assunto específico. Para mim foi uma honra. Então, vou deixar aqui meu boa noite e vou encerrar, tá bom? Joia, boa noite. A honra foi minha, viu, pessoal? Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Amém.